Salve, salve, gente boa, seja bem-vindo, muito bem-vindo aí ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte, querido: o melhor sonho dos cristãos chegará. Vem comigo até o final, sai daí não. Mas antes de entrarmos nesse assunto, não deixe de se inscrever, né? Então, rápido e fácil, você vai clicar aí no botão de baixo, se inscrever-se, aproveita e clica no sininho. Pronto! Você vai estar inscrito, não vai interromper o vídeo, nem atrapalhar o seu tempo. E com o sininho marcando a opção todas, você é notificado a cada vídeo novo. Assim você se disciplina. E isso, né, dá aquela forçada, porque a gente precisa de um empurrãozinho para a gente estar estudando a palavra. Se deixar, a gente vai esquecendo e os dias passam e a gente não lembra de estudar a palavra. É verdade ou não é? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E nos ajude a levar essa fé e aumentar a fé de mais pessoas, curtindo, comentando e compartilhando. Curtindo e comentando no YouTube já mostra isso, e compartilhando você faz chegar a pessoas onde nem eu nem o YouTube conseguiríamos alcançar. Então conto contigo, joga aí nas suas redes sociais o maior número de pessoas possíveis e vamos fazer esse alcance da palavra de Deus ser cada vez maior. Posso contar contigo? O texto desse vídeo é Apocalipse 21 e o versículo é o de número 4. Então, Apocalipse 21, versículo 4 diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aqui nós temos um belíssimo texto, um dos textos que enchem o nosso coração de esperança e de paz, né, de tranquilidade com relação ao futuro. Se a gente quer a tranquilidade agora, que não tem nada que dê mais tranquilidade para o nosso hoje do que recebermos uma notícia de que o futuro será melhor. Então, esse é um versículo que traz a paz hoje e faz a gente encarar as lutas do dia a dia, né, as lutas de cada dia, muito melhores. Mas vamos a 4 pontos importantes que precisamos entender desse texto aqui e que vão encher, né, o nosso coração de esperança, trazer sobre nós cada vez mais alegria. A primeira que está dizendo aqui: lhes enxugará dos olhos toda lágrima, ou seja, Deus vai enxugar dos olhos as lágrimas de alguém. Quem são esses? São aqueles mencionados no versículo 3, né? É o povo de Deus, é aqueles que sempre estiveram com eles. Então, essa interação que a gente viu no vídeo anterior, se você não assistiu, assista, que nós falamos sobre isso no vídeo anterior. Essa interação, ela não acontece só depois da morte, né? São pessoas que em vida optaram por viver com Deus e escolheram estar com Deus. Boa parte do que a gente vai falar nesse versículo aqui, quem vai falar por nós na realidade é Isaías. Então Isaías no capítulo 65, a partir do versículo 17, né? Então Isaías 65, do 17 ao 25, a gente vai ler todo o texto porque explica muito do que diz o Apocalipse 21, 4. Né? Então a gente precisa entender isso. Vamos lá? Isaías 65, a partir de 17, diz assim: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o meu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro passarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor.
Então aqui Isaías ele dá aquela explicação. Agora, só vai provar disso o povo de Deus, só vai provar disso aqueles que em vida escolhem com o Senhor. Então Isaías já profetizou, cerca de 900 anos antes de Cristo, já havia profetizado sobre os novos céus e a nova terra, e aqui João ele consegue contemplar aquela profecia de Isaías, aquilo que Deus profetizou através de Isaías. Então esse lhes enxugará dos olhos toda lágrima, né? Não é só o ato de secar o líquido, mas é o ato de não permitir que se tenha mais motivo para chorar, né? Então Isaías lá traz uma grande explicação. Um outro texto bom de Isaías que nos ajuda também a entender isso é Isaías capítulo 35. O capítulo todo de Isaías 35 é exatamente sobre a Sião futura, né? Então, ele não está falando da Sião da época dele, mas de uma Sião futura, que para o tempo dele, e também para o nosso ainda, né? Ainda não chegou. Versículo 10, Isaías 35, versículo 10, diz assim: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Os resgatados, isso também a gente vai ouvir lá em Isaías 51:11. Isaías 51:11 fala assim: assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Esses assuntos eles vão se repetindo ali no livro de Isaías, mas Isaías vai deixando bem claro que são aqueles que foram resgatados. E esses resgatados tiveram preço, e esse preço foi o sangue, e o sangue foi o de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é aquele que vem para nos resgatar das trevas. Então só será enxugada a lágrima, só será retirado o motivo para todo choro, toda dor, toda lágrima daqueles que morrem com Cristo, outros que forem arrebatados, mas só será arrebatado aqueles que vivem com Cristo. Então, antes de pensar em termos de futuro ou do que possa acontecer após a morte, a gente precisa tomar uma decisão em vida, e essa escolha nós fazemos a cada dia, nós fazemos essa escolha de estar ao lado de Cristo. Segunda coisa que a gente vai destacar é o texto que a gente leu lá em Isaías capítulo 65, que vai dizer o lobo e o cordeiro juntos. Como assim o lobo e o cordeiro juntos? E o que tem isso a ver com esse versículo 4? Quando está falando lá em Isaías, o lobo e o cordeiro juntos, o leão como se fosse o boi, isso está trazendo para nós o significado de uma paz completa, até mesmo entre o reino animal. Então é uma paz completa, é uma ausência da necessidade do conflito. A questão do lobo e do cordeiro está falando exatamente da necessidade de conflito. Não tem mais necessidade, não tem mais motivo, sabe? Não precisa mais ter cobiça, não precisa mais haver briga. Lá em Isaías está falando, né? Não vai haver mais briga por territórios, você não vai precisar brigar por territórios, você não vai precisar mais ficar trabalhando por longevidade, porque a tua vida será eterna, você não vai ter mais esses problemas. Será que eu vou viver 100 anos? Será que eu vou viver um pouco? Será que tem criança que vai viver pouco tempo? Isso tudo vai acabar. Não existirá mais nada disso. Então, esse versículo 4 aqui de Apocalipse 21 está trazendo para nós exatamente a nova Sião, aquela Sião futura que Isaías profetizou, de paz, de ausência de qualquer motivo. O que Deus está retirando é um motivo para qualquer conflito, qualquer briga. Terceira coisa que a gente vai ver é exatamente essa expressão não haverá. Esse não haverá, falado aqui no versículo 4, ele está exatamente em oposição. Por que Deus está dizendo aqui, olha, que a partir desse momento isso já não haverá mais? Porque houve um momento lá em Gênesis capítulo 3, onde no primeiro livro da Bíblia tem uma sentença das coisas que haveriam de acontecer. Então lá em Gênesis 3, Deus está dizendo as consequências do pecado e as coisas que haveriam de acontecer. Em Apocalipse 21, Deus está dizendo o pecado já não domina mais, então agora as coisas não haverão de acontecer. Estão entendendo a oposição? Então lá em Gênesis capítulo 3,
a partir do versículo 14, vamos ler a partir do versículo 14, né? Porque do 8 ao 13, Deus está conversou com a mulher, conversou com o homem, conversou com a serpente, e aí a partir do versículo 14, então vem as sentenças. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Sobre essa questão do pó, da serpente, lê de novo Isaías 65, que é interessante, está falando a respeito disso. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os teus sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu ao homem o nome de Eva, e sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Aqui, em Gênesis 3:21, é o primeiro sacrifício de sangue. A partir daqui começou esse ritual do sacrifício de sangue para purificação de pecados, porque precisou de matar um animal para cobrir a nudez do homem. E o capítulo 4, versículo 7, vai dizer o seguinte: se procederes bem, não é certo que será aceito; se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Isso aqui tem concordância lá com Tiago 1,14. Então depois você marca aí e lê Tiago 1,14 para você entender Gênesis 4,7. Mas o fato é que aqui em Gênesis, do 3 ao 4, do 3,14, que é a partir das sentenças, até o 4,7, tem toda essa sequência do caos entrando na humanidade, entrando na história da humanidade pela via do pecado. Então, em função do pecado, entrou o caos, e Deus está dizendo ali, nesse texto que a gente leu: a partir de agora haverá isso, a partir de agora essas coisas irão surgir. Por quê? Porque antes não tinha nada disso. Deus está dizendo que a partir daquele momento passaria a ter, porque antes não tinha. E agora, aqui em Apocalipse, Deus está dizendo: olha, todo aquele caos que foi resultado do pecado na humanidade, agora não vai mais existir, porque não existe mais o pecado. Então, se não tem mais o motivo, não tem mais a consequência. Então, esse não haverá é exatamente a oposição à condenação. Não haverá mais a necessidade do castigo, e o caos não vai mais existir. A quarta coisa que a gente vai observar nesse texto é que está falando as primeiras coisas já passaram. Sobre as coisas novas, a gente vai falar no próximo vídeo aí, que é o versículo 5. Mas a respeito dessas primeiras coisas que já passaram, a gente precisa entender o seguinte: que nós precisamos ter fé de que o que vemos é passageiro, são apenas as primeiras coisas. Ao olharmos essa expressão primeiras coisas, a gente precisa ter esse entendimento. Querido, isso vai passar. Então, por pior que esteja sendo a situação da tua vida, por pior que sejam as revoltas da tua vida diante das injustiças que você contempla no mundo ao seu redor, por pior que sejam as tuas esperanças, você precisa ler essas coisas aqui de Apocalipse e entender. Isso são só as primeiras coisas, não são as últimas. Deus diz em Apocalipse, lá em Apocalipse 1, e diz várias vezes: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Então essas coisas são as primeiras, não são as últimas. Nós cremos que as últimas coisas serão melhores. Por quê? Porque Deus promete isso. Aquilo que Deus prometeu, Ele sempre cumpriu, sempre aconteceu exatamente conforme Ele prometeu. Se você lê Isaías 53, é impossível você não entender ali, por mais leigo que seja, por pessoas que não conhecem muito a respeito da Bíblia, mas sabem um pouco do sacrifício de Jesus, da crucificação, ou já assistiram alguns filmes a respeito da crucificação. Quando você lê Isaías 53, você fala assim: isso aqui está contando a história de Jesus, só que foi escrito 900 anos antes.
de tudo aquilo acontecer, né? Então, durante 900 anos, todo o povo lia aquilo dali antes mesmo que Jesus tivesse nascido. Então, as coisas que Deus prometeu, Ele cumpriu. E a gente pode ficar tranquilo que as coisas que Ele continua prometendo aqui, Ele vai cumprir. Então, entender que tudo que a gente está passando, tudo que a gente está vendo, seja a morte, seja o luto, o pranto, a dor, isso faz parte das primeiras coisas, não são as últimas. Então acredite, haverão últimas coisas, e as últimas coisas serão as melhores. Deus já disse que a glória da última casa será muito maior do que a da primeira. A da primeira tem seus defeitos, tem suas falhas. A morte já não existe mais, porque lá no capítulo 20 a gente já falou sobre isso, né? Ela foi lançada junto com o diabo, com a besta, com o falso profeta, com 1/3 dos anjos e com os seres humanos que aderiram e foram seduzidos pelo diabo, né? E se sujeitaram. Que a gente fala seduzidos, mas eles não foram hipnotizados, né? Houve um momento em que eles tiveram que tomar uma decisão e eles escolheram seguir ao diabo, né? Tudo passa pela nossa escolha. Aquelas primeiras coisas passaram. Eis que Deus está fazendo coisas novas e o próximo vídeo a gente vai exatamente falar a respeito dessas coisas novas. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.